Olá, o assunto principal de hoje é, de novo, estão chamando de vazamento, mas é uma espionagem criminosa contra a soberania nacional, a segurança nacional. É sobre esse é o principal assunto da nossa conversa de hoje. Se você gostar, dê o like, não esqueça de se inscrever e vamos chegar a 1 milhão. Bom, eu estou assim de gravata porque eu participei de um almoço que o ministro general Fernando, ministro da Defesa, ofereceu a 29 jornalistas para quem ele explicou como estão trabalhando no Brasil as Forças Armadas, não só em defesa do Brasil, pela soberania, pela ordem interna, mas também na parte social, né? Aquela operação acolhida lá em Roraima, eu ainda vou falar dela, hoje não dá tempo. Mas ele foi um grande anfitrião. Pelo jeito ele é fã de jornalistas e recebeu um punhado de jornalistas do sul ao norte, do centro do país. Foi uma espécie de confraternização. Antes disso, eu falei para cerca de 500 integrantes do Poder Judiciário no Brasil, de todo o Brasil. Desembargadores, juízes, promotores, advogados, gente que trabalha nos tribunais. Eles estão fazendo um encontro em Brasília para dar mais agilidade à justiça, para atender melhor essa demanda, né? Inclusive a exigência. O Custo Brasil diz que a insegurança jurídica é uma das causas. Depende muito do legislativo também. Mas eu tive a oportunidade de conversar com eles, inclusive disse brincando que eu tinha a colaboração desse Greenwald, né, que lançou essa história aí no ventilador, né, e com isso deixou a nossa palestra ainda mais quente, né, falando sobre assuntos da atualidade. Tanto no Ministério da Defesa quanto lá entre o pessoal do Poder Judiciário eu ouvi a mesma coisa, né, que não tem nada de mais na conversa de um juiz com um promotor, né, e que tem sim algo de muito sério quando telefones, quando redes sociais são invadidas, né, que deveriam ser sigilosas e protegidas, são invadidas por criminosos que fazem o uso do produto do crime numa divulgação, né? Tem gente pensando em enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional, mas enfim, né, em ambos, eu não estou falando só de Ministério da Defesa não, né? Vejam só agora, a juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a substituta de Sérgio Moro, substituta interina por enquanto, revelou que o segredo dela, a privacidade dela no WhatsApp, nas redes sociais em geral, no próprio telefone, foi invadido também por hackers. Claro que isso foi combinado, né? Não é por acaso que ela condenou o ex-presidente, no caso do sítio de Atibaia, há 10 anos e 11 meses, né? E agora, né, depois disso, a defesa do ex-presidente está entrando com pedido de suspeição de um dos procuradores que assinou a denúncia no caso do sítio de Atibaia. O ex-presidente já está aí com 1/4 de século de condenação, né? E tem mais contratos pela frente, processos pela frente, é réu em muitos casos. Bom, falando sobre esse assunto, agora está envolvida aí, a gente viu que a Rede Globo fez uma nota a respeito do senhor Greenwald, né, que ele não foi correto, ofereceu uma bomba para a Rede Globo, mas não disse qual era a bomba, segundo a nota da Globo. A Globo, então, sem saber o que era, não aceitou, né? Depois ele divulgou e fez uma série de críticas, dizendo que a Globo era parceira do Lava Jato, essas coisas. E a Globo publicou uma nota que encerra com uma frase bem interessante. Diz: o comportamento de Greenwald nos episódios aqui narrados permite ao público julgar o caráter dele, né? Então a gente está vendo aí. Eu falei aqui sobre o presidente da Câmara dando blindagem à Câmara para poder aprovar as questões de interesse do país. Agora o presidente do Senado diz o seguinte, né? O Senado está em guerra contra as notícias maldosamente criadas para confundir a opinião pública. Por sua vez, o ministro Sérgio Moro, junto com o diretor da Polícia Federal, foi ao presidente Bolsonaro, certamente falando sobre isso. O presidente Bolsonaro se emocionou no avião outro dia, voltando de São Paulo,
quando viu, outro dia não, foi ontem mesmo, né? Nós lemos aqui, mostramos a entrevista que deu o advogado do bispo, do Adélio Bispo, quando a moça perguntou para ele, quem foi que pagou? A primeira foi o mandante, a gente entendeu, mas depois foram algumas emissoras de televisão. O presidente, quando viu isso, não quis acreditar, viu por 3 vezes, ficou até emocionado, dizendo, pô, finalmente alguém está preocupado em saber de onde é que vem o dinheiro para sustentar essa defesa, né? Uma defesa que não é barata, né? Eu continuo perguntando quem foi que botou o nome do Adélio Bispo como visitante da Câmara dos Deputados no dia em que ele enfiou a faca na barriga de Bolsonaro, no dia 6 de setembro. Está registrado na Câmara que ele entrou lá, ele era visitante, era um álibi que estava preparado se o agressor não fosse capturado em Juiz de Fora para mostrar onde ele estava, né? Quem é que organiza isso? Não é um homem sozinho que faz isso, né? Depois tem aquelas coincidências, né, que morrem as pessoas que conviveram com ele no hotel, aparecem malas cheias de dinheiro, inclusive dinheiro falso, lá em Juiz de Fora, tudo muito estranho. Mas, enfim, voltemos ao assunto desses dias, né? Outra questão que a gente viu aí agora, né? O STF julgou hoje, já está julgado, embora o presidente do Supremo tenha pedido vistas, né? Mas já tem praticamente a maioria, um decreto de Bolsonaro que extinguiu os conselhos que foram criados aí ao longo dos últimos anos, como o chamado conselhão, com 92 conselheiros, gente do melhor nível, né? Gente assim, a nata nacional, Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e